Como é que a gente pode identificar ou notar o surgimento da demência? Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 6 do Dose Máxima. Hoje trazemos aqui uma convidada, a doutora Daiane, médica geriatra, especialista em longevidade, alteração de memória e menopausa. O assunto de hoje será baseado nos dados do Ministério da Saúde, que a partir de 2030 a nossa população será majoritariamente idosa. Por favor, Daiane, seja bem-vinda. Aqui do nosso lado, meu amigo Cali. Olá, seja bem-vinda, doutora Daiane. Olá, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite. E realmente seremos uma população muito idosa. Já somos, mas seremos mais. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como que a gente faz para te achar nas redes sociais, doutora. Eu estou no Instagram como doutora Daiane Buglio. Eu estou no Facebook como Daiane Buglio e eu estou no TikTok como a geriatra. Perfeito. Que legal. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. E a gente vai fazer aqui esse bate-papo e colocando esses assuntos, principalmente relacionados aí ao envelhecimento saudável e com algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, como que a gente pode fazer para envelhecer de uma forma mais saudável. E a primeira pergunta, né, que muita gente faz para a gente é sobre a demência. Né? Como é que a gente pode identificar ou notar o surgimento da demência? A demência, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa falar é o que é a demência. Porque muita gente tem dúvida entre demência, Alzheimer e outras coisas. Então, demência, ela é um termo que a gente chama de guarda-chuva. Na verdade, abaixo dela tem todas as causas, como, por exemplo, o mais comum, o Alzheimer. Mas nós temos a frontotemporal, a vascular, a de Corpus de Lewis, a parkinsoniana e assim sucessivamente. Então, a demência é um termo genérico para todas essas doenças. Os primeiros sintomas, todo mundo pensa, quando pensa em demência, pensa em memória, porque o Alzheimer é mais prevalente, e um dos pontos que o Alzheimer mais pega é a memória. Mas não necessariamente você precisa ter alteração de memória para você ter uma demência. Então, vou dar exemplos. Imaginemos que eu tenho, acima, eu vou falar o mais comum, porque demência, a gente fala Alzheimer precoce abaixo dos 60 anos, mas o mais comum é a partir de 60 anos em diante. Então, vamos pegar alguém que já passou dos 60, que tomava decisões rapidamente, de forma incisivas, importantes. Começa a ter dificuldade para tomar essas decisões. Outra coisa, por exemplo, vai fazer alguma transição bancária, começa a fazer transições errôneas que nunca na vida ele havia feito. Vai fazer algum caminho que lhe é muito comum, começa a se perder no caminho. Ou, às vezes, parar para ver onde que está. Né? Por exemplo, começa a ter dificuldades, ele sabe qual que é o objeto, mas não sabe nominar o objeto. Também é um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, uma coisa que ele fazia com muito... Uma mulher, por exemplo, que fazia uma comida muito rapidamente, de forma sistemática, começa a se perder na hora de fazer. Né? Então, são esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente acha que é do envelhecimento, e não é, são sinais. São sinais de que possa estar acontecendo alguma coisa que possa ser uma demência. É óbvio que quando a gente pensa em demência, a gente tem que fazer diagnósticos diferenciais, mas são sinais de alerta. Perfeito, perfeito. E como que a gente consegue diferenciar todas essas informações que você nos passou com aquele estresse? O estresse é uma coisa muito comum que acarreta alteração na nossa memória. Eu sempre brinco eu mesma. Eu tenho 40 anos, mas eu vejo assim, quando eu estou no meu limite, eu começo a falar uma frase e me foge as palavras. Então, mas eu aprendi já que isso é um funcionamento do meu organismo, mas tem muita gente que não se atenta ao seu corpo, né? Vai no modo automático. Não dá para negar hoje que nós vivemos numa sociedade profundamente
mexida em termos de tecnologia. Então, a gente tem starts o tempo inteiro de todos os lados. Nós somos bombardeados o tempo todo. Então, é WhatsApp, é rede social, é e-mail, é telefone. Eu falo que antigamente, por que nós funcionávamos melhor? Porque nós tínhamos horários, nós tínhamos etiquetas sociais, que hoje a gente não tem. Quando ligavam na sua casa à noite, você já sabia que ou era uma coisa muito ruim, ou era alguém do qual você já esperava uma ligação. Mas você não ia para a cama pensando que alguém ia te ligar, o seu telefone ficava vibrando, ou fazendo musiquinha, ou coisa do tipo, e assim sucessivamente. Então, hoje a gente vive num estado de estresse muito grande, porque também nos tornamos multifuncionais. Então, aí é muito importante uma avaliação médica correta, até porque, além do estresse, um outro diagnóstico diferencial de demência é a depressão. Principalmente no idoso, a depressão ela vem com alterações de memória. E muitas vezes a família chega achando que é um quadro demencial e não é. É uma depressão severa, mas que não tem sintomas clássicos como num jovem e num adulto. E que acomete a memória. Uau! Quanta coisa, não, Cali? Verdade. E a gente vê essa mudança de hábitos, a utilização de multitelas à noite. Esses são alguns até vícios ou comportamentos que a gente consegue enxergar na população. Mas existe algum comportamento que seja negativo a ponto de afetar ou de acelerar o início dessa demência? Vários. Inclusive, agora, dia 31 de julho, no AIC, que é o Congresso Americano, né, de Alzheimer, saíram os 14 fatores de risco. E entre eles, além da gente falar de metabolismo, entrar nesses detalhes, mas assim, sono, que é um mal da nossa sociedade atual, exatamente por esse excesso de telas, né? E pelo estresse, pela ansiedade, pelo que nós passamos da própria Covid. Então, que a gente fala que a gente está vivendo ainda a quarta onda, que é o pós-traumático, né? Nós estamos vivendo o pós-trauma da Covid. A gente não chegou ainda nas sequelas, né, permanentes ainda. Então, assim, o sono é fundamental. Eu falo assim, a medicina, ela é uma verdade transitória. Então, talvez, daqui 3, 4 anos, a gente vai sentar de novo e a gente vai falar assim, olha, aquilo que nós conversamos naquela vez, mudou isso, mudou isso. E eu sempre dou o exemplo clássico do Dr. Cooper. Lembra, na década de 90, todo mundo tinha que caminhar. E era chique falar que você ia fazer Cooper. A gente não falava caminhada, né? Ia fazer Cooper. Verdade. Por quê? Porque era o cardiorrespiratório. Hoje, a gente sabe que não adianta você ter cardiorrespiratório e não ter músculo. Então, hoje, todo mundo bate na tecla da musculação. E, de fato, faz diferença. Mas pode ser que daqui 2, 3 anos a gente fale assim, gente, não, ó, nós vamos fazer tanto de musculação, mas tanto de cardiorrespiratório e mais uma de yoga. Né? A gente não sabe, porque realmente é muito transitório. Mas o sono, ele é fundamental. Um sono que seja um sono reparador, que você acorde descansado e que você entre no sono REM. Aí você vai me perguntar, tá, e como eu sei que eu entro no sono REM? É quando a gente sonha. Né? E aí eu dou um exemplo muito simples, porque eu me lembro de viver isso com a minha avó, e eu era estudante, adolescente, eu não sabia. Hoje, como geriatra, eu olho para trás e falo, meu Deus, que é assim, com o envelhecimento, todos nós, a gente vai diminuindo o nosso tempo de sono. Mas não quer dizer que diminuir o nosso tempo de sono quer dizer que a gente não precisa dormir aquele tempo que nós dormíamos quando jovens. A diferença é que a gente fraciona ele. Então, eu sempre dou aquele exemplo assim. Eu lembro, eu chegava na minha avó falava assim, eu não durmo à noite. Quando chegava na hora do almoço, ela estava lá tirando aquele sono, né? Aquele soninho. Podia cair a casa. Que podia cair a casa. E aí você punha a mão nela, falava, vó. Ela assustava, ela falava assim, nossa, eu estava até sonhando. Quer dizer, ela estava no sono REM ali. Porque é aquele momento que ela ainda estava reparando aquele sono que ela fracionou durante a noite. Então, a questão de você, por exemplo, imaginemos que enquanto jovem você dormia de 6 a 7, 8 horas por noite, quando mais velho, talvez você não vá dormir as 8 seguidas.
Mas você vai precisar reparar esse sono em algum momento do seu dia. E o grande problema da nossa sociedade é que a gente não está dormindo nem isso direito e não repara durante o dia também, exatamente pelo que a gente já falou, das multitelas, multifunções, etc. e tal. E isso acarreta muito, porque cada dia mais a gente vê que a demência é uma doença metabólica. Não dá para eu falar de demência, falar de neurônio e não falar de hipertensão, que é a pressão alta, não falar de distúrbio do colesterol, que é a alteração de colesterol triglicérides, não dá para eu falar de obesidade, né? Até a gente estava até falando da Ozempic recentemente, que a gente acha que rapidamente ela vai chegar no alto custo. Por quê? Os novos protocolos dos congressos de cardio já puseram a obesidade como fator de risco e já puseram a semaglutida como fonte de tratamento. Por quê? Proteção renal, proteção cardíaca. E não dá para falar de cérebro se não falar de coração, de rim. O nosso corpo está interligado. Totalmente, né? Então, é fundamental a gente pensar dessa forma. Certo. E partindo assim... De tudo que a doutora falou, os sintomas da demência, que além da agilidade de fazer processos, né, coisas que a gente fazia com tranquilidade, encontra alguma dificuldade, tem algum outro start que a gente pode ficar... Que normalmente é o que mais passa desapercebido assim? Sabe por que passa desapercebido? Porque a gente nega. Eu vejo muito isso. Eu falo assim, às vezes, o paciente ele tá dando sinais pra gente, mas a gente vai dando desculpas. Então, porque tá cansado, porque sofreu muito durante a vida, o que é verdade. No caso das mulheres, se a gente pegar a geração de idosas atuais, é uma geração que praticamente a grande maioria não fez reposição hormonal. Porque o estrógeno a queda do estrógeno é um fator de risco hoje para demência. Então, toda mulher vai ter que fazer reposição hormonal? Não necessariamente. Mas a grande maioria eu te garanto que vai ter que fazer hoje, pelos os estudos de hoje. Por quê? Porque é isso que nós estávamos falando, a gente morria antes. Primeiro, nós morríamos antes. Então, assim, a gente casava com... entre os 15 e 20 anos, com 30 a gente já tinha filhos quase adultos, com 40 a gente já era avó, com 60 a gente morria. Correto. Então, a gente não tinha tempo. Então, começou daí a mudança da sociedade na longevidade. Segundo ponto, até 2, 3 anos atrás, vamos dizer assim, quando nós viramos o jogo, a medicina era masculina. Se eu ia falar alguma coisa para um homem, o que ele ia falar para a mulher? Que ela era louca, porque isso vem de Freud. Porque histérico vem de útero, na raiz da palavra, que vem de Freud. Então, assim, a mulher ia falar alguma coisa... Não, imagina, ela não está sentindo... Lógico, era o organismo masculino comparado com o feminino. Começar daí também. Terceiro, né? A mulher, ela não estava no mercado de trabalho. Hoje, as mulheres de 50 anos, elas estão voando. Elas estão fazendo transição de carreira, elas estão vivendo o Grey Divorce, né, que é o divórcio grisalho. Elas estão indo estudar de novo. Elas não são mais aquelas avós que cuidam única e exclusivamente de netos. Elas têm horários para os netos, mas elas têm a vida própria delas, né? Então, tudo isso foi uma mudança na sociedade que trouxe temas para a demência que até então não se falava. Entendi. Até porque a gente falava de demência e falava, tá esclerosado, e deixava do jeito que estava. Que bom que as coisas mudaram. Graças a Deus. E falando nessas mudanças, em todo esse impacto, doutora Daiane, a gente falou muito de demência, mas vamos falar de um outro tipo, que é o Alzheimer. Sim. Né? O que a gente pode entender ou compreender que acontece no cérebro de uma pessoa com Alzheimer? O Alzheimer, então, vamos lá. Vamos na raiz de novo. O Alzheimer é um tipo de demência, né? Toda demência é um Alzheimer? Não. Mas todo Alzheimer é uma demência. Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O Alzheimer, na verdade, a gente tem a alteração das nossas células neuronais que, quando elas param de se reproduzir de forma adequada, criam uma proteína chamada proteína tau. Essa proteína ela é tóxica para o nosso cérebro. Então, a gente vai acumulando isso. E isso vai, de certa maneira, entre aspas, intoxicando o nosso cérebro.
Acontece que não é só isso que acontece. Você pode desenvolver um Alzheimer após um AVC, por exemplo. Você pode desenvolver Alzheimer por picos de pressão alta. Aí você vai falar, mas essa não é vascular? É vascular, dependendo da característica clínica e patológica. Porém, esses fatores metabólicos também podem gerar o Alzheimer. Por quê? A gente está falando de oxidação. Não tem como falar hoje em medicina e não falar da inflamação. Então, não tem como falar de oxidação. Então, tudo que a gente oxida demais fica ruim para nós. Então, isso acontece no cérebro também. Então, eu sempre falo assim, a gente não envelhece e não cria rugas porque a gente oxida a pele e tudo mais. O mesmo acontece em nível microscópico no cérebro, né? Então, o Alzheimer nada mais é isso. E aí, hoje, o ano passado, vai fazer um ano, agora dia 20, que foi lançado o exame de sangue aqui no Brasil para a doença de Alzheimer. Na verdade, o que esse exame tenta ver? As proteínas tal, né? Isso que cai na nossa corrente. Mas tem que ser muito falado que, assim, esse exame não é de triagem. Então, não é porque eu acho que eu vou ter que eu vou lá fazer. Só é indicado para quem já tem sinais e sintomas que justificam colher esse exame. Porque tem muita gente que fala assim, minha avó teve, eu vou lá fazer, porque vai que, né? Não, bem, não vai resolver nesse momento. Acho que num futuro muito próximo nós teremos exames, sim, de triagem, principalmente genéticos. Mas mesmo os genéticos, aí entra a questão do estilo de vida, que você pode ou não dar start nesse gene. Que seriam os fatores genéticos ou epigenéticos? Ou né? epigenético, não é nem ou, porque você tem a genética. O que é, né, para ficar mais claro para quem é leigo? A genética vem com você, né? O epigenético é o seu estilo de vida que vai lá e liga ou desliga o seu gene. Uhum. Então, assim, você pode ter... vamos dar um exemplo claro, aquele ator do filme Thor, que ele fez o teste genético e ele deu que ele poderia ter Alzheimer, ele largou a carreira e foi viver a vida. Mas, assim, quem garante que ele vai ter? Não dá. Vai ser o estilo de vida dele. Talvez ele vai chegar lá na frente e não vai ter nada, né? É muito interessante observar em São Paulo, na USP, nós temos o banco de cérebros. O que é o banco de cérebros? O banco de cérebros são aqueles pacientes que, nas pesquisas, autorizam fazer autópsia ou aqueles indigentes que vão para o IML em São Paulo e a gente acaba estudando, né? E o o doutor Nitrini, que é o neurologista, a doutora Sandra Bruck também, que são referências na área, lá em São Paulo, perceberam nas pesquisas que nós fazíamos um diagnóstico, porém, na hora que a gente ia abrir o pós-mortem, a anatomia patológica nem sempre correspondia. Então, aí a pergunta que eu te faço, né, que fica no ar, é assim, se o anátomo patológico não corresponde, que dirá a nossa genética com o nosso estilo de vida, com tantos fatores, porque hoje a gente sabe que até o ar poluído é um fator de risco. Aí eu te falo, como morar numa cidade grande e não ter um ar poluído, né? Talvez a gente não tenha como São Paulo, que nós estamos em Rio Preto, mas e as queimadas que nós temos aqui? Uhum. Né? Então, é multifatorial. Eu falo assim que quanto mais a gente estuda, menos a gente acha tratamento, porque mais a gente descobre e mais difícil fica de você bater o martelo numa causa única. Uhum. E pensando em tratamento, igual a doutora comentou agora, existe algum tratamento? É o que eu falei, existe tratamento, mas não existe cura. Uma coisa que tem que ficar bem clara de demência, que eu até falei nas minhas redes sociais essa semana, e eu achei muito legal, porque eu coloquei uma enquete, e foi uma enquete que foi assim, que mais participaram, que existe demência reversível. É uma parcela muito pequena, mas existe. Então, e a maioria colocou que não existia. Eu achei isso muito legal. Por quê? Porque a gente não fala. E por que a gente não fala? Porque são demências que, naturalmente, quando chega no consultório, já chega avançados, já virando crônicas e degenerativas. Mas se pego inicialmente, resolve. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim. Óbvio que você não precisa chegar no extremo desse paciente meu, mas ficou muito claro. Eu tenho um paciente de muitos anos.
E ele vem falando que ele sempre chegava com uma agenda e ele começou a ter dificuldade para andar. E ele tinha um pouquinho de incontinência urinária e ele falava assim, porque eu tenho alteração na próstata. E eu falava assim, vamos fazer uma ressonância, preciso das suas ressonâncias. Metabolicamente ele estava até estável, eu cuidava dele, mas eu pedia ressonância, ele nunca fazia. Não, eu não entro no tubo, eu não faço, mas eu falava, mas o senhor precisa fazer, vamos fazer sedado. Não, eu não entro no tubo, tudo bem. Um belo dia, ele estava de moto, ele caiu da moto. A sorte, porque eu falo que todo mundo tem sua hora, e não era dele naquele dia. Ele caiu contrário do trânsito, mas, moral da história, o SAMU socorreu, foi para emergência, aí foi fazer a ressonância, entrou no tubo. O que aconteceu? Ele tinha hidrocefalia de pressão normal. O que é hidrocefalia de pressão normal? É o acúmulo de líquido dentro do cérebro. Só que, como o cérebro idoso ele vai enrugando como a nossa pele também vai, a gente consegue ter um espaço entre o cérebro, a massa encefálica e a calota craniana. Então, a gente vai podendo ter expansão sem tantas alterações como, por exemplo, num cérebro jovem. Moral da história, ele fez a drenagem, ele melhorou, ele tá outra. Eu ainda falei para ele essa semana que passou, eu falei assim, mas o senhor tá espertinho, né? Chega todo ágil, falante, andando. Mas por quê? Porque a hidrocefalia de pressão normal, qual é a tríade dela? É demência, esquecimentos, né? Alteração da marcha e incontinência urinária. Que era o que ele tinha, mas ele não fazia exame, então... E aí, sim, se ele não fizesse, em algum momento ele já ia chegar numa cadeira de rodas, muito esquecido, e aí, sim, não ia ter tanto alterações. Outra causa de demência reversível, B12. Déficit de B12. Aí existe uma discussão profunda entre os colegas, até também estava no grupo a semana passada, de qual a taxa que a gente tem que deixar. Porque em vias laboratoriais, você vê ali em torno de 300 e pouco. Mas a gente percebe, clinicamente falando, aí eu vou sair de pesquisa e vou falar em medicina baseada em evidência, que pacientes com uma faixa de 600, 700, eles ficam melhores. Melhora sono, melhora humor, melhora disposição. Isso até em mulheres, porque eu tenho uma amiga, mãe de um amiguinho do meu filho, que eu cuido, e ela vem com um quadro depressivo. Nós estamos na perimenopausa. Quando eu dosei, eu falei, amiga, não, você está com déficit vitamínico. Aí ela me ligou, assim, eu parei tudo já, porque assim, eu estou dormindo bem, eu estou bem, meu humor melhorou, e era B12 baixa. E vitamina D baixa. Então, também, outras causas reversíveis é tumor, né, que aí a gente tem que descartar, principalmente glioblastoma, e doenças sexualmente transmissíveis ou, por exemplo, o uso de antibiótico. Mas o uso do antibiótico, por exemplo, a ciprofloxacina, não é que não se deve usar, eu uso muito e tal, mas assim, o meropenem, por exemplo, são medicações que alteram o labirinto, podem dar delírio, e aí, só que é uma coisa mais aguda, então quando o paciente começa a tomar, a família normalmente percebe, né? Entendi. Então, ela corre mais rápido. Mas essas outras que eu falei, às vezes não. Então, por isso que a gente faz exames para demência, não é? Porque todo mundo fala assim, mas vai pedir exame? A questão de você fazer, ainda hoje, o diagnóstico, ele é clínico. A gente tem exames, a gente faz ressonância, mede hipocampo, faz angiotomo se for necessário para ver a questão vascular. Mas, por exemplo, os exames de laboratório é para a gente descartar causas reversíveis. Né? Então, você tem que descartar HIV, sífilis, toxoplasmose e todos esses déficits. E uma coisa que ninguém pensa, ou a maioria das pessoas não pensam, não se lembram, é o hipotireoidismo também. E além dessas doenças, né, que a gente tem que ter atenção, que comportamentos que a gente precisa ter muita atenção, seja do aspecto positivo ou negativo, para a progressão aí da demência? Da demência, vamos falar no geral, porque eu acho que cai todo mundo no mesmo saco, de certa forma, né? Assim, que muda são mais ou menos as causas para o tratamento. Mas, assim, se eu pensar em frontotemporal, por exemplo, é um paciente que vai mudar muito o comportamento, mais do que a memória.
Então, às vezes eu tenho uma mãe que é extremamente introvertida. De repente, ela começa a ficar falante, extrovertida, desinibida, hipersexualizada. E isso é muito sério, gente. Parece bobeira, mas eu já recebi pacientes que estão com processos por... como que fala? Do pudor. Porque ele passou a mão no seio de uma vendedora de uma loja. Atentado ao pudor. Atentado ao pudor. Que aí hoje já é considerado e tal, e tal. Mas por quê? Porque ele já estava fazendo quadro de desinibição, mas a família achava que ele estava bem, só porque ele estava numa fase boa da vida. E eu falava, não, ele está abrindo um quadro de demência. Ah, mas ele ainda faz conta. Tudo bem, mas não é o natural, né, dele. Então, assim, essa mudança de comportamento na frontotemporal chama atenção. No Alzheimer, é mais a questão da memória. Na vascular, é mais a questão, assim, ele fica estável um tempo, aí ela cai, decai, aí você corre para o hospital, acha que vai ficar ruim. Aí, depois mantém mais um tempo, que a gente fala que é em escada. O Corpus de Levy são pacientes mais jovens, então são de 60 e poucos anos, mais jovens, e que tem um traço de Parkinson junto, que na verdade não é a doença de Parkinson, é um parkinsonismo. Então, por exemplo, eu tive um paciente que eu achei muito interessante. Eu não lembro agora para falar para vocês qual é o lado correto, mas o que a esposa percebeu? Que nós temos uma regra para o uso do banheiro. Então, masculino e feminino. Por quê? Porque ele teve Corpus de Levy e você vê, ele era um paciente que a epigenética dele não justificava, porque ele era atleta, ele era pós-doc em economia, né, da UFSCar, e ele não bebia, não fumava, justamente por ser atleta, né? E ele desenvolveu com 63 anos o Corpus de Levy. E ele, e aí ela levou ele assim uns 7 anos, bem. Depois eu já começou a ficar muito ruim, até que chegou um momento que nós institucionalizamos, até que passou 2 anos, ele veio a óbito. Mas, quando eles estavam nessa fase ainda que ele era funcional, eles viajaram muito, mesmo para o exterior. E aí, só que ele fazia tudo por um lado só. Então, tipo, ele punha a comida, ele punha da metade do prato para um lado. Ele ia no banheiro, por exemplo, ele ia andando, ele virava para entrar no banheiro. Então, por isso que me gravou essa história do banheiro masculino e feminino, né? Porque ela falava, doutor, o masculino é para tal lado, mas eu não me recordo agora, que já tem um certo tempo. Por conta disso, porque ela ia acompanhar ele até a porta, então ela tinha que saber como ela ia fazer para fazer com que ele andasse, né, até lá, desse a volta para chegar até a porta. Né? Porque tudo era de um lado só. É como se ele tivesse apagado um lado do cérebro dele. Uau. Então, assim, o que muda... E aí, por isso que a demência é um termo guarda-chuva. Porque tudo isso que eu falei é demência. Só que os sinais clínicos que mudam, que faz a gente diferenciar. Aí você me pergunta em termos de tratamento. Hoje, quando eu fiz residência, já faz bastante tempo, há mais de 10 anos, a gente usava a donepezila para tudo. Hoje, a gente voltou a usar a galantamina para os casos vasculares. Então, os estudos têm mostrado que a galantamina pode ser um pouco melhor para os casos vasculares. E a rivastigmina a gente usa principalmente quando o paciente ele tem alteração gástrica intestinal, que é o efeito colateral mais comum dessas drogas anticolinesteráticas. Que aí é o PET, que todo mundo fala de usar o PET, né, que é mais caro, mas que o governo fornece. Então, a gente deixa o PET como uma carta na manga quando o paciente não consegue fazer uso dessas medicações. E aí a gente tem a memantina, que é do receptor NMDA, que também melhora um pouco a questão de comportamento e melhora. É uma coisa, assim, temporária. Nos protocolos falam a partir da fase moderada, mas eu te confesso que tem pacientes que, dependendo, eu entro em fase inicial. Dependendo se é um paciente que tem um recurso cognitivo muito grande, que é de uma funcionalidade muito grande, que eu vejo que tem um impacto, eu faço. Porque eu falo sempre assim, eu nunca me esqueço, eu era estudante da faculdade ainda, mas eu me lembro um exemplo que me ficou muito claro. Me deram um exemplo assim, quem sofre mais, um jornalista ou um jogador de futebol?
Se você parar para pensar, vai ser o jornalista. Por quê? Porque ele é muito mais intelectual. Então, para ele, vai ser muito mais sofrido do que aquele... Aí você vai falar, não, mas o jogador de futebol ele tem a questão dimensional, espacial. Tudo bem, mas ele não faz jus ao quadro intelectual como jornalista. Então, você vai notar muito mais no jornalista, por exemplo, do que no jogador de futebol. Porque está relacionado com a mente, né? Muito interessante. Sem palavras. Bom, agora a gente vai entrar numa outra parte, né? A gente entendeu bastante sobre essa questão da demência, esse guarda-chuva, todas que estão associadas, e a diferenciação que se faz basicamente na sua evidência clínica, né, para identificar quais são os sintomas e também adequar o tratamento a cada paciente. Mas agora a gente vai falar de mitos e verdades, né? E a gente vai fazer pinga-fogo, como diz o nosso amigo Kali. Então, nós vamos te fazer uma pergunta e a doutora responde se é mito ou verdade. Combinado? Combinado. O Alzheimer é uma doença que surge com o envelhecimento? Verdade. Quem tem diabetes tem mais chance de desenvolver Alzheimer? Verdade. Exercícios mentais ajudam a prevenir o Alzheimer? Ajudam. Mas não é só palavra cruzada, por favor. Fica a dica. E é verdade que deficiência de vitamina B12 pode causar demência? É verdade, acabei de falar anteriormente. E nesses casos é recuperável? É recuperável desde que você atue rapidamente. É verdade que a qualidade de sono impacta na saúde mental e memória? Muito, muito, muito verdade. Legal. E agora a gente vai entrar numa outra parte, falar de uma substância natural, de um fitoterápico, um medicamento fitoterápico, que é chamado ginkgo biloba. Então, eu vou fazer uma breve leitura e depois a gente volta com algumas perguntas para aproveitar a sua sapiência. Vamos lá. O ginkgo biloba é uma árvore de origem chinesa, considerada um fóssil vivo, pois existia já no tempo dos dinossauros há mais de 200 milhões de anos. Verdade. E ela foi descrita pela primeira vez por volta de 1690, mas só teve um interesse maior, ou despertou interesse maior dos pesquisadores após a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, quando perceberam que a planta tinha sobrevivido à radiação de Hiroshima, no Japão, brotando do solo na cidade devastada. E as suas folhas têm sido frequentemente usadas no combate aos radicais livres e como auxiliar na oxigenação cerebral. E o extrato do ginkgo biloba está presente num produto da Bionatus chamado Bioginkgo, que é um medicamento fitoterápico indicado para o tratamento das desordens e sintomas decorrentes da deficiência do fluxo sanguíneo cerebral, como problemas de memória, função cognitiva e estágios iniciais de demência. Em quais casos a doutora prescreve esse tipo de substância? Eu adoro fitoterapia. Eu acho que cada vez mais é o passado que se torna presente de novo, pelos efeitos colaterais. Mas o ginkgo biloba, a gente tem que lembrar que ele entrou nessas desordens mentais. Eu estava até estudando, né, para vir aqui. Ele voltou a ser estudado nos Estados Unidos lá para a década de 70, por aí, exatamente por tudo isso da Segunda Guerra. Porque, lembra, a gente falava de esclerose. Então, quando a gente pensava numa demência, falava, vai estar esclerosado. E quando a gente pensava em esclerose, o que você pensava? Que o vaso estava fechado. E como o ginkgo biloba, ele é um potente anticoagulante, então a gente achava que dando um potente anticoagulante, nós melhoraríamos as desordens mentais. Em vigência de tudo que eu expliquei aqui, hoje a gente já não consegue comprová-lo como um tratamento para as doenças neurodegenerativas, né, cerebrais. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte, é que ele tem flavonoides e termopênicos. E o flavonoide, ele é um potente antioxidante. Se ele é um potente antioxidante e passa a barreira hematoencefálica, consequentemente, ele pode ser utilizado como prevenção, desde que você respeite todos os efeitos adversos. Quais são eles? Não utilizar com anticoagulante, principalmente Marivan e AS,
não substituir alopáticos por ele, né? Medicações, por exemplo, como a rivaroxabana, outros anticoagulantes que nós utilizamos, porque isso causa risco de sangramento e sangramentos graves. Porém, se nós pensarmos como um potente antioxidante, ele funciona como uma prevenção. É minha primeira droga de escolha? Não é. Ele é minha primeira droga de escolha para zumbido. Para zumbido, alguns casos de tontura, não todos, mas ele funciona bem. Então, assim, se a gente for ver o ginkgo biloba, ele tem, assim, até para disfunção sexual. Né? A descrição dele é muito ampla. Porém, a discussão maior que eu vim até pensando, e ontem eu estava discutindo isso com uma colega da USP de São Paulo, o quanto a gente hoje, na medicina, a gente está vivendo um ponto de intersecção na medicina. Qual é ele? A gente vai seguir só pesquisas grandes ou a gente vai usar medicina baseada em evidência? E até que ponto medicina baseada em evidência é tão importante quanto essas pesquisas? Eu acredito muito na medicina baseada em evidência, desde que de uma forma ética, honesta e responsável. Né? Não adianta, como a gente vê, por exemplo, essas reposições hormonais loucas que a gente vê por aí, essas multifórmulas, porque nós vivemos uma sociedade imediatista. Então, a gente quer um remédio que vai lá e vai tratar aquilo que você levou a vida inteira para constituir. Né? Mas a fitoterapia, eu falo assim, os chazinhos da vovó resolviam tão bem tantos problemas. Então, eu acho que o ginkgo, ele entra nessa questão. E aí, quando a gente fala de demência, hoje a gente não fala nem fases iniciais, a gente fala fases pré-clínicas, ou seja, aquelas que nem abriram ainda, mas você acha que pode decorrer. Um exemplo, o paciente veio com um quadro possível de demência para uma investigação e, na verdade, a gente fez um diagnóstico de depressão. Mas quem me garante que, na verdade, essa depressão é uma fase prodrômica, que a gente chama, ou seja, uma fase pré-clínica? Então, nele, talvez seria legal eu usar um fitoterápico. De novo, desde que seja aquele paciente que eu respeite a prescrição. Se ele é um paciente que, por exemplo, ele não usa muita medicação, ótimo. Se ele é aquele paciente polimedicado, talvez vai ser uma medicação a mais que eu vou dar para ele. Então, é um comprimido a mais. Então, essa questão do equilíbrio é fundamental. E talvez a visão maior do geriatra perante as outras especialidades é essa, é a qualidade de vida. Então, assim, como que eu posso melhorar a posologia do meu paciente? Quantos remédios ele está tomando por dia? Mas não é remédios, assim, só os tipos. Quantos comprimidos ele está tomando por dia? Porque senão, às vezes, a pessoa passa o dia inteiro tomando remédio. Né? Mas a gente tem que lembrar muito dessa questão da antioxidação. E no momento da medicina que a gente está falando muito de inflamação e oxidação, ele faz sentido. Assim como o resveratrol. Perfeito. Né? Aí nem adianta me perguntar, porque eu já vou me adiantar, se do resveratrol e do vinho. Que foi minha tese de mestrado, todo mundo tem, viu? Né? Assim, na verdade, se eu pensar em cardiovascular, o vinho, ok, um cálice de vinho todos os dias. Mas para a saúde cerebral, o que acontece? Você precisa de uma dose alta, que é um produto também que vocês têm, né? Mas dessa dose alta, então, de 100 e poucas miligramas, entra 10 na barreira hematoencefálica apenas. Então, você precisa de uma quantidade grande para entrar uma quantidade pequena. E aí, se você coloca o álcool junto, o álcool compete, ele entra primeiro. Então, aí ele oxida do mesmo jeito. Kali. Então, para fazer o uso de um bom antioxidante, é melhor fazer a suplementação acompanhado de um profissional da área de saúde. Sempre. E lembre-se sempre que eu repito todos os dias, suplementação é individual. Não adianta entrar na farmácia e achar que você vai achar a solução dos seus problemas, porque às vezes os seus problemas é o que você acha, mas não necessariamente o que realmente são. Boa, e para isso a gente precisa contar com um bom médico. Ou uma nutricionista, ou um profissional da saúde, de acordo com a necessidade. Perfeito. E baseado na sua experiência com pacientes que usaram o ginkgo, o que você poderia relatar? Que respostas você teve, doutora? Então, para o zumbido, eu acho que funciona muito bem. Para quadro de tontura também ajuda, mas, de novo, não são para todas as tonturas.
Mas funciona bem, sim. E para quadros, assim, às vezes aquele paciente aí que vocês me perguntaram antes do estresse, né? Aquela questão do estresse, tudo, então precisa melhorar um pouco de foco, um pouco de atenção. Acaba ajudando, porque, de novo, ele é um antioxidante, né? Então, ele acaba ajudando. Mas, de novo, precisa de uma avaliação individualizada, né, com calma, para que a gente possa realmente prescrever de forma correta. Porque, de novo, o meu maior medo que eu vejo sempre de coisas assim, de suplementação, são os efeitos colaterais, igual o risco de sangramento. E aí a gente tem que lembrar sempre, o paciente que usa ginkgo, se ele for fazer alguma cirurgia, se o médico não falou, fica a dica, 2 semanas antes tem que retirar o ginkgo. E é por isso que na embalagem do próprio Bioginkgo vem uma tarja vermelha, que é um produto que tem prescrição médica. Então, exato. Essa orientação é muito importante para usar na dose correta, Perfeito. na patologia correta ou indicação correta. Exato. Pensando em fitoterápico, a forma que ele atua no cérebro é diferente de um medicamento sintético? Pensando em oxidação? Sim. Porque o sintético, normalmente, ele já vai mais em fenda sináptica. O ginkgo, ele não vai em fenda sináptica, né? Então, é diferente. E nós falamos aqui durante o nosso episódio do Dose Máxima sobre vitamina B12, nós falamos sobre vitamina D, nós falamos sobre resveratrol e falamos também sobre o ginkgo. Isso. Existe algum outro produto natural ou suplemento também que você recomenda, doutora Daiane? Existem vários, mas aí depende para quais causas, né? Eu gosto muito da cúrcuma. Eu acho que a cúrcuma é um potente antioxidante, também ajuda muito, principalmente dores, né? Inflamações. Então, quem usa bastante tempo acaba ficando bem, né? Gosto muito do ômega também, né? Acho que o ômega é ácido graxo essencial. Mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado quando prescrever por conta da questão também de distúrbio de colesterol e triglicérides, né, que pode ter alteração. Eu gosto muito da Tribulus terrestre, uso muito para libido, né, para a questão de libido, aquela questão do homem na andropausa, que hoje já se discute se existe ou não, mas a gente sabe que há uma queda, né, no organismo, até pelo próprio estresse do dia a dia e tal. Então, a Tribulus terrestre eu gosto bastante, a Rhodiola rósea eu gosto também, principalmente para mulheres na fase de menopausa. Tem a maca peruana para as mulheres também na fase de menopausa, extrato de amora. Nossa, ficaria aqui falando muitos fitoterápicos. Que legal. Mas, de novo, são patologias diferentes, né? A gente tem que estar sempre atento para tudo isso, né? E aproveitando esse bate-papo, a doutora tem algum recado que gostaria de deixar para quem nos assiste? Eu tenho. Já falando de demência, né? Eu tenho um projeto de vida, é um projeto social, que é levar informações para as famílias com pacientes com demência, porque eu vejo que, mais do que o paciente, a família sofre muito. E são muitas demandas que ela tem que ter em relação à demência, que a gente não consegue sanar numa única consulta e tal. E eu consegui realizar era um sonho meu de vida. Então, ano passado, eu consegui fazer o primeiro evento, Alzheimer para quem cuida, com 5 palestrantes. Foi um evento muito legal, que rendeu muitos frutos. E esse ano ele ganhou forma maior. Então, nós vamos estar dia 11 de setembro no Rio Preto Shopping, aberto ao público, com mais 5 palestrantes, sendo 2 filhos que passaram por tudo isso, até a institucionalização desse paciente, então as dificuldades, e vai ser aberto ao público com o intuito de levar informação. A minha filosofia de vida, embora eu seja médica, é que educação salva vidas. E eu acho que quando a gente dá uma informação verdadeira, ética, né, baseada realmente na nossa responsabilidade como médicos, de fato, a gente pode ajudar muita gente, mesmo aquele que não tenha condições de chegar no nosso consultório.
Então, eu vou mandar para vocês depois, né, tudo, mas a partir dessa semana a gente já está começando a divulgar. Eu não fechei os horários, mas provavelmente vai ser entre as 4 e 8 da noite ou entre 5 e 9 da noite. Mas penso que vai estender um pouco, porque sempre estende, porque todo mundo as famílias participam muito, né, e serão palestrantes muito legais. Serão a doutora Adriana Pinho, que é advogada especialista em saúde, que o ano passado falou de direitos e deveres, e esse ano vai falar de judicialização, home care, até do próprio canabidiol. A doutora Maria Carolina Gatti, que é uma psicóloga especialista em idosos, com mestrado e doutorado, que é também do Conselho do Idoso Municipal. O ano passado ela falou de estresse do cuidador, esse ano ela vai estar junto com essas famílias falando desse processo do luto em vida. Nós vamos estar com a enfermeira Débora, que é responsável da Geripe, para falar dos cuidados, como cuidar desses idosos, desses pacientes e como lidar com as situações do dia a dia, que são muito frequentes. Eu também estarei falando dos sinais precoces. O ano passado eu falei mais da doença, esse ano é o que eu preciso ver no meu familiar para ocorrer o quanto antes. E também talvez a gente consiga, nós estamos negociando com uma pessoa para falar do ponto de vista da casa, um arquiteto que cuida de casas de pacientes com demência. Então, vai ser muito rico e eu acho que é uma oportunidade da gente levar para quem não tem acesso a todas essas demandas que a demência traz. Parabéns pelo seu trabalho.